Vamos começar falando sobre dor? Você já se perguntou por que a gente sente dor? Por que você sente dor? Infelizmente, a dor é mais frequente do que a gente gostaria, né? Muita gente recorre à automedicação antes mesmo de saber por que essa dor existe. Para entender o que acontece com o nosso corpo quando sentimos dor, até que ponto é normal e quando devemos buscar ajuda médica, eu converso com a especialista em dor que atua no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, no Hospital Israelita Albert Einstein, doutora Jamile Pereira. Boa tarde, doutora Jamile, como vai? Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Tudo melhor agora, te vendo. Médica bonita, gente, né? Como é bom. Ai, obrigada. Que gostoso poder olhar com esse sorrisão largo assim. Doutora, por que a gente sente dor, hein? A gente tem resposta para isso? Então, vamos lá, né? A resposta é longa, mas a gente vai tentar falar de uma forma simples. A dor, inicialmente, ela é um alerta, né? Então, aquela dor que a gente tem se tocar no quente, que tira, a dor ela é um aviso, ela é um sinal, ela é sim uma proteção, ela é um sentimento de proteção. O problema é quando a dor se torna uma doença. A dor quando ela cronifica, quando ela fica mais do que 12 semanas, aquela dor que nos incomoda a ponto de dificultar as nossas atividades do dia a dia, aí sim a dor é um problema, ela deixa de ser só um sinal, um alerta, uma proteção e vira assim a própria condição que a gente precisa tratar, né? Quando você fala que a dor é proteção, eu já me lembro da dor de cabeça, né? Eu, por exemplo, volta e meia tenho uma dorzinha de cabeça. Mas aí, ela tá me protegendo em quê? Se eu, por exemplo, pesquiso as causas e não entendo de onde é que vem. Então, exatamente. A dor, primeiramente, ela é o primeiro sintoma que leva as pessoas ao pronto-socorro. Então, a dor, mais de 80% das pessoas sentem. É como você falou, uma dor de cabeça, uma dor lombar. Se você for perguntar, conversar com qualquer amigo familiar, todo mundo já sentiu. Ela é um sinal, às vezes, de algo simples, de posicionamento, um sinal de tensão, um sinal de algum desconforto emocional que a gente está passando. Às vezes, coisas que a gente não consegue perceber ou pensar no nosso dia a dia. Ela, sim, continua sendo um alerta, né? O que a gente se preocupa é quando ela seja motivo de investigar, né? Quando é que a gente precisa, né, procurar o pronto-socorro, quando a gente, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, né, onde a gente está numa pandemia, onde os sistemas de saúde estão sobrecarregados, quando é que eu preciso, né? A gente agora, com a telemedicina, facilita muito, às vezes, quando causa muita dúvida. A dor, quando ela é aguda, uma dor que você não está sentindo, uma dor diferente, por exemplo, você tem dor de cabeça direto, assim, você já sabe tratar, já sabe quando você forçou um pouquinho, mas uma dor que você nunca sentiu, uma dor que te faz acordar de noite, uma dor diferente, uma dor num grau muito maior, uma dor nova, uma dor de um trauma, uma dor pós-operatória. Existem muitas causas de dor, onde a gente precisa, às vezes, de um médico especialista conseguir entender, né? E é como você tinha falado, evitar a automedicação, onde às vezes a gente simplesmente não trata o que está causando a dor, né? E sim, ofusca, né? Diminui aquilo que nos estaria para trazer o que está causando isso, né? Maravilha. Existem muitos fatores que desencadeiam uma dor, né? E por isso mesmo você está falando da investigação. Agora, a gente também sabe que existem pessoas, talvez eu tenha telespectadores, eu me lembro até da minha mãe, que tem uma determinada dor por uma neuropatia e que ninguém consegue entender qual é a causa. E como é que a gente faz para administrar essa dor, hein? Tá. A dor, ela pode ser uma dor nociceptiva, então uma dor que teve uma causa, uma lesão, por exemplo, uma dor que você fez uma cirurgia, teve um corte, você caiu, machucou, uma dor nociceptiva, que teve um motivo. A dor, ela pode ser neuropática, do nervo, onde você teve uma lesão. Não necessariamente essa lesão é visível, como você falou. Às vezes essa lesão é algo que você não consegue determinar, mas ela tem um componente, pela característica da dor, né, de um componente neuropático, um componente de nervo, que é uma dor em choque, é uma dor de formigamento, é uma dor, às vezes, um pouco pesada, é uma dor que às vezes dá uns espasmos, né, diferentes. Essas são dores que caracterizam uma dor neuropática, né? Existem a dor, toda a dor, o processo de condução da dor, desde quando a gente vai do tecido até levar o caminho pela medula e depois ir para o cérebro, ele
estimula no cérebro áreas diferentes. Então, a dor, ela tem um componente emocional e ela pode ter um gatilho não de uma lesão como a gente está possível de ver. Então, o conceito de dor, ela é uma sensação desagradável com uma causa visível ou não. Então, às vezes, a dor, ela começa a se autorregular, fazer um feedback positivo, onde você não consegue perceber, e aquela dor, ela é estimulada ao ponto de você começar a sentir sem ter uma causa pré-determinada. Um exemplo que eu posso dar prático é de um paciente queimado, um grande queimado. Ele teve aquela lesão, depois ele se recuperou, mas ele fica com uma sensibilidade tão grande que antes de você tocar, você pega um paciente que teve uma lesão, você faz uma iminência que vai tocar, ele já retira. Ele já sente, ele tem aquela memória da dor. Então, a gente precisa entender, quando a gente vai numa consulta, primeiro a gente tem que ver a história da dor, quando começou, o que você já tratou, você já acompanhou. Então, quando um paciente vai num especialista de dor, ele às vezes já passou por mais de 7 médicos. Ele já está sendo investigado, já começou o tratamento. Então, essa avaliação, esse exame físico que a gente precisa fazer, às vezes a dor você sente a dor na coluna, mas você sente a dor de cabeça, mas o problema pode ser na coluna. Então, essa investigação, todo esse processo de conhecimento do que está causando a dor, nem sempre é simples e precisa, sim, de alguém com essa capacidade, com essa sensibilidade para tentar avaliar o que e tentar entender por que o paciente está sentindo essa dor. Eu queria saber, fiquei curiosa agora, qual é a maior recorrência no seu consultório? As pessoas procuram um especialista da dor normalmente aonde? São muitos componentes músculo-esquelético. Então, assim, a gente acompanha num consultório de dor, acaba acompanhando as causas mais comuns de dores das pessoas, que são componentes músculo-esquelético. Então, são dores musculares, dor lombar, né, vem muito, dor de cabeça refratária, aquele paciente que já tentou vários tipos de tratamento. E agora, Cláudia, a gente está atendendo muitos pacientes pós-Covid, que é uma coisa interessante. Os pacientes, eles estão com uma síndrome pós-Covid, onde a dor, às vezes em membros inferiores, às vezes com um componente neuropático, né, aquela dor às vezes pesada, ou pacientes que tiveram hospitalização prolongada, e chega agora para a gente também com essa dor, né, pós a infecção por Covid, né? Ok, então vamos fazer o seguinte, vou te pedir 2 minutos, vou pedir para a turma já colocar ali no nosso tema, dor pós-Covid, vou abrir para as perguntas e já a gente vem com as respostas, tá bom, doutora? Tá bom, obrigada. Então, ó, manda pra gente a sua dúvida. Você que teve Covid, tá sentindo dor. Eu conheço gente que tá com dor de cabeça desde então e nunca mais ficou bom. Tem gente com dor no corpo todo. Pergunta agora, porque a gente tá com a doutora Jamile Pereira e ela vai nos ajudar com a resposta, tá? O nosso WhatsApp é o 119 5045 1840. Tem que ser pelo WhatsApp, 119 5045 1840. Agora é o seguinte... Se você não mandou ainda pergunta, se você não salvou ainda o nosso WhatsApp, tô dando um tempinho para você salvar e para você mandar a sua pergunta, tá bom? Agora vamos lá com a doutora Jamile Pereira. Agora é hora da gente entender essas dores pós-Covid. Hoje a gente também vai falar, doutora Jamile, sobre o déficit cognitivo pós-Covid. Eu até sou voluntária de um dos estudos lá do INCOR, no Hospital das Clínicas. Tô fazendo parte desse processo, tentando me reabilitar, porque eu também tive uma perda cognitiva forte. Mas lá em casa, por exemplo, meu marido tem dores de cabeça desde então. A gente teve em março do ano passado, já vai completar 1 ano e a dor de cabeça é praticamente diária. Isso é comum? Isso você fala depois do Covid? Depois da Covid. Exatamente, é muito comum. A gente ainda está em processo de entender, a gente já tem alguns estudos muito grandes a ponto da gente perceber que, sabe, aqueles 10 milhões de pessoas que estão como recuperados ou curados, não é bem assim, né? Então, as pessoas, elas estão ficando com alguns sintomas persistentes, desde a perda do olfato, tosse crônica, cansaço crônico, dor de cabeça, que é muito característico, né? Que é uma lesão neurológica que o Covid causa, né? O Covid é uma doença sistêmica, então ela atinge várias partes do nosso corpo. Algumas neuropatias, que é o quê? Umas dores como se simula um pouco a neuropatia do diabético, que é uma dor em membro inferior, né? Em alguma localização. Tem pessoas que estão desenvolvendo dor no corpo todo, né? Então a gente está estudando e tentando entender, e ela é muito, muito mais frequente do que a gente imagina, né? Se você começar a conversar com pessoas que tiveram sintoma, né? Que não foram assintomáticos,
E se você for ainda mais profundo em pessoas que ficaram hospitalizadas, a gente vai ficar horrorizado e a gente ainda vai ver muito lá na frente as consequências disso que a gente está vivendo, né? Como é uma doença nova, as descobertas são constantes, né? Eu imagino que seja a cada instante uma nova descoberta. Tem muitos estudos acontecendo no planeta todo, não é assim? Com certeza, com certeza. A gente tem que estar o tempo inteiro se estudando, né, se atualizando para a gente tentar correr quanto tempo. A gente já tem algumas informações, então a gente tem alguns cenários que a gente já sabe, né, das pessoas que não tinham nenhuma doença, não tinham nada, pessoas saudáveis, não tinham dor de cabeça, não tinham nada e começam a evoluir depois disso, né? A gente tem um cenário de pessoas que já tinham alguma patologia, já tinham algum tipo de dor e que essa dor cronifica, piora a sua característica, muda um pouco o seu padrão, né? E temos pessoas que ficaram hospitalizadas, que precisaram fazer intubação, precisaram ficar naquela posição de prona, que tiveram lesões, que às vezes precisam perder a força, né, muscular mesmo, e que precisam dessa reabilitação. A gente está usando alguns tratamentos já conhecidos de doenças que a gente já fazia, então medicações como analgésicos, opioides, anticonvulsivantes, que a gente utiliza para determinado tipo de dor, e a gente está forçando muito essa reabilitação, né? Tanto na parte fisioterapeuta, né, de fisioterapia mesmo, de treinamento muscular, né, como algumas reabilitações, por exemplo, na anosmia, a otorrino já tem alguns tipos de treinamentos onde você consegue melhorar tornar o olfato, né, como também a gente está usando muito a acupuntura também, né, como tratamento dessa dor que persiste e desses sintomas de fadiga, tosse, cansaço crônico, né, são alguns estudos muito grandes, com uma quantidade muito grande lá na China, que mostraram um resultado muito, muito interessante com o tratamento com acupuntura também, né. Tá joia. Já tenho perguntas aqui do nosso telespectador, vou colocar na tela e aí eu quero ouvir a resposta junto com todos os outros. As perguntas são sempre muito parecidas porque somos parecidos, né? Primeira da Melissa Miranda. Obrigada, Melissa, um beijo para você. Boa tarde. Nós podemos condicionar o nosso cérebro a sentir dor, podendo tornar-se crônica? Não é bem um condicionamento que a gente faz, isso é inconsciente, aquela dor que as pessoas falam, a dor psicológica, isso não existe, não é bem um condicionamento e a culpa não é da pessoa. Mas sim, um componente, às vezes, não, como eu falei, uma lesão não tão característica, não tem uma lesão tecidual, e sim a gente cronifica essa dor. Existe no tratamento da dor crônica, existe um acompanhamento não só medicamentoso, não só com medicação, mas às vezes precisa sim de um acompanhamento psicológico, né? Onde a gente tenta sim entender um pouco mais profundo o que essa dor causou. Às vezes essa dor veio no momento da sua vida, às vezes essa dor causou consequências na sua vida. Todo mundo que sente dor, ela muda o humor. É muito comum a associação acho que a gente que sente dor ocasional, a gente sabe, a gente fica mais irritado, a gente não tem paciência, qualquer coisa que a pessoa fala, por quê? Porque você está sentindo dor e aquela outra pessoa que está convivendo, todas as pessoas que estão ao seu redor, não estão sentindo aquilo que você está sentindo. Então, assim, a culpa ou aquele peso que as pessoas têm, essa pessoa não está sentindo a dor. Não, a dor é da pessoa, ela é real e a gente precisa, sim, trabalhar com isso, às vezes com outros profissionais, né? O tratamento da dor crônica, ela é multiprofissional. É difícil só médico, só uma medicação. Se fosse assim, a gente estaria já, né, rico, então ninguém estaria sentindo dor, né? Se a gente pudesse dar só uma medicação e as pessoas melhorassem. Mas não, às vezes a gente precisa, sim, ver algumas outras causas, o que te causou essa dor, quais foram as consequências, quais são às vezes a gente tem pensamentos negativos associados à dor. Toda vez que você já sente aquela dorzinha, você já fala aí, ó, tá vendo? Eu vou ficar isso, minha vida vai ficar assim, para sempre vai ser assim. Então, esses pensamentos negativos ou essas associações, a gente sim precisa trabalhar, né? Mas não é que a culpa da pessoa que condiciona o cérebro a sentir dor ou que essa dor vai virar crônica devido a cada pessoa, né? Perfeito. Próxima pergunta, então, vamos lá para a tela. Deixa eu ver de quem vai ser. Da Marluce Bezerra. Tenho muita dor no corpo, principalmente nas minhas costas, mas não é coluna. E as mãos ficam formigando. O que pode ser? Quando ela fala que não deve ser coluna, provavelmente ela fez um exame, acredito, né, que é a ressonância magnética, e dentro dessa ressonância a gente consegue, às vezes, descartar causas da coluna, uma hérnia de disco, uma dor, mas tem algumas causas que são não tão determinadas até pelos exames de imagem, né? E existe
muito comumente dor nas costas devido por causa musculoesquelética, devido a posicionamento, devido a sobrecarga, às vezes, muscular, de posição. A gente agora está vivendo nessa pandemia, estamos trabalhando em home office, estamos vivendo muito mais na nossa casa, fazendo muito mais as coisas, né, a limpeza e tudo isso. Às vezes, a causa musculoesquelética, ela simula muito uma dor, semelhante à dor na coluna, né? Às vezes com irradiação para as costas, com formigamento para os braços, mas ela não necessariamente seja com a consequência de alguma lesão, né, na coluna, né? É difícil a gente falar assim, existem muitas causas de dor nas costas, né? É preciso um exame físico, é preciso saber quando você senta, quando você deita, é mais a dor de manhã ou é mais a dor à noite? Essa dor, ela começou quando? Ela tem algum horário que piora mais? Ela tem algum fator de associação? Então, a gente conhecer o nosso corpo, você falou muito bonito hoje iniciando, né, o programa, né? A gente, às vezes, precisa olhar um pouco para perceber os sinais que o nosso corpo dá, de cansaço, de fadiga, às vezes de exagero de algumas coisas. Eu falo isso de uma forma porque é a doença mais comum, que às vezes há dores musculoesqueléticas, né? A dor mecânica que a gente fala, carregar peso, fazer alguma atividade que nos possa dar aquela dorzinha incomodativa, né? Tá joia. Mais uma pergunta, então vamos lá para a tela. Nosso tempo já acabou, mas eu estou esticando aqui um pouquinho. Tenho fibromialgia. Eu falo muito. Tenho fibromialgia e sinto dores todos os dias. Como amenizar essa dor? Essa pergunta é ótima porque tem muita gente sentindo essa fibromialgia, né? A fibromialgia é uma dor muito mais comum em mulheres, na idade dos 20 ao 40, até os 50 anos, mais ou menos. É uma doença muito comum, ela é uma doença de eliminação. Então, assim, quando chega no consultório, se alguém já de cara falar, você tem fibromialgia, a gente precisa desconfiar. Então, às vezes, a gente precisa procurar outras causas e descartar pensando na fibromialgia. Mas são dores, ela é característica justamente como ela falou, por dores no corpo todo. São dores, a gente tem alguns pontos que a gente localiza, tem que ter presença de dor tanto no tronco, nas pernas, em região de cabeça, né? E tem algumas associações, um cansaço crônico, às vezes associação com um humor um pouco mais depressivo, com insônia. Então, existem algumas características que nos dá. Se ela já tem esse diagnóstico de fibromialgia, então a gente tem algumas dicas, sim, para reduzir essa dor. Exercício, são dicas muito conhecidas e que todos os médicos falam, né? Atividade física tem um componente muito importante para a fibromialgia. O controle de peso, uma alimentação balanceada, né? Você não está no excesso, né? Conhecendo, claro, o seu corpo, o seu limite, como é a sua dinâmica. Mas uma alimentação e um controle de peso faz muita diferença. Um bom sono, então, às vezes, você não está dormindo bem, você tentar encontrar causa, fazer uma higiene do sono, evitar tela no horário noturno, né? Fazer um processo, às vezes, uma meditação, alguma coisa mais próxima no período da noite para você dormir bem. Se você está dormindo mal, a chance de você ficar sentindo mais dor piora muito. E procurar um especialista também, né? Porque a gente precisa, sim, tem algumas opções de tratamento e esse acompanhamento faz parte também de quem sofre com fibromialgia. Tá joia. Doutora, foi uma alegria recebê-la mesmo que via Skype, poder aprender um pouco mais contigo. Te convido para voltar outras vezes. Vou passar seus contatos aqui, tá bom? Obrigada, Cláudia. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Doutora Jamile Pereira, ela tá no Instagram, anestesia_e_dor. Anestesia_e_dor. E o WhatsApp, se quiser trocar umas informações, 11 9 7230 8525, tá bom? Importante a gente estar sempre cercado de bons médicos, né? Eu fico muito feliz com o privilégio da gente receber sempre médicos aqui no programa pra gente poder aprender.